boa tarde no Brasil. Meu nome é Laís Munhoz, eu sou voluntária do Comitê de Educação do Grupo Mulheres de Brasil, Núcleo de Munique. Sejam todos muito bem-vindos. Já agradeço desde já a presença de vocês. Essa live ficará gravada no Facebook. Então, quem não puder acompanhar agora, pode assistir depois ou até compartilhar com seus conhecidos, né? Quem tiver interesse. Afinal, hoje nós teremos uma live muito especial com a participação da Júlia Barreiro, com o tema pronúncia de alemão, né? Essa live ela tem o objetivo de encorajar todos nós que estudamos alemão, eu particularmente também me incluo nessa. E, bom, primeiramente, muito obrigada, Júlia, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua disponibilidade em fazer essa live conosco, tá? Meu prazer. Só introduzindo um pouquinho sobre o grupo, apresentar rapidamente o Grupo Mulheres do Brasil. Para quem ainda não conhece, ele foi fundado pela Luísa Helena Trajano, existe já há 7 anos e começou com uma reunião de 40 mulheres que queriam fazer um Brasil melhor e hoje nós somos mais de 87 mil voluntárias, tanto no Brasil quanto no exterior. O grupo tem como propósito transformar o Brasil através do protagonismo feminino e da sociedade civil. E um dos nossos objetivos aqui do Núcleo de Munique é melhorar a vida das brasileiras e brasileiros que moram aqui, através de projetos como este, ou todas as pessoas que têm interesse, né, no exterior. Além de várias iniciativas na área de educação, cultura, integração social, empreendedorismo e carreira, saúde e combate à violência contra a mulher. Bom, queria convidar a todos, especialmente, a se juntarem a nós e fazer parte dessa corrente. O link para o cadastro vocês podem encontrar em todas as nossas redes sociais, né? E qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. E agora um pouquinho sobre a Júlia, né? Ela cursou letras na Universidade de São Paulo, tem mais de 17 anos de experiência como professora e hoje leciona alemão, inglês e português. Além disso, a Júlia vem contribuindo para o aprendizado da língua alemã de muitos brasileiros, inclusive como professora voluntária do nosso projeto Alemão, o Importante é Falar, também realizado pelo Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo de Munique. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a live, podem deixar nos comentários e no final nós vamos abrir para perguntas. Agora eu já falei demais. Júlia, com você e mais uma vez obrigada por estar aqui. Obrigada eu pelo convite, pelo tempo e disponibilidade de vocês também. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui seguindo a gente já me conhecem um pouquinho, porque são muitos alunos e também alunos do Clube de Conversação, do Grupo de Conversação Grupo Mulheres do Brasil. Mas eu vou falar um pouquinho a proposta da live de hoje e por que eu me propus a fazer essa live. Eu sou formada em letras, como a Laís falou, eu não sou expert em fonética nem em fonologia, eu tive essas 2 matérias na faculdade como parte da minha graduação, mas eu não me aprofundei nisso, eu fui para a área de ensino de línguas mesmo, só que ao longo desses 17 anos de carreira eu percebi que ajuda muito ter uma noção básica de fonética, saber ler os fonemas, né, a representação gráfica dos fonemas, saber um pouquinho do alfabeto fonético internacional para ajudar a ter uma pronúncia melhor nas línguas que a gente aprende. Eu sou uma entusiasta de língua, aprendo línguas desde os meus 6 anos de idade, umas melhores, umas piores, algumas já esqueci, outras perduram aí na minha vida, mas muito do que eu fiz na minha carreira, tanto como professora de português, como língua estrangeira, como de inglês, também de alemão, eu percebi que essa parte de fonética era muito negligenciada nas aulas, porque geralmente quando a gente trabalha em escola, a gente tem pouco tempo de tratar desse assunto durante as aulas, só que eu percebi que tinha essa falta porque as pessoas não tinham clareza, ou não tem, a maioria dos alunos não tem clareza porque não sabem como estão falando, não sabem como mudar a forma de falar, porque não tem estratégias, nunca ouviram falar. Então, esse assunto de fonética dentro de sala de aula de língua estrangeira é um assunto que é bastante negligenciado. Eu trabalho como professora de língua alemã há 8 anos aqui. Desde o ano passado, eu abri uma escola online, basicamente meu público é 99% mulheres brasileiras que moram aqui na Alemanha, e
todo aluno meu sabe que eu uso sempre os símbolos do alfabeto fonético para corrigir vocabulário, para corrigir pronúncia, e resolvi trazer isso para vocês hoje para ampliar também um pouquinho o alcance disso e incentivar vocês a prestarem um pouquinho mais de atenção se a parte de pronúncia é uma coisa que incomoda vocês. Então, eu resolvi, a Laís já me apresentou, então vocês já sabem um pouquinho sobre mim, só que nem todo mundo me conhece, nem todo mundo já fez aula comigo, então eu resolvi, eu vou falar um pouquinho sobre mim, uma apresentação breve em alemão, para vocês também sentirem a minha pronúncia, né? Quem sou eu para ter autoridade para falar sobre a pronúncia do alemão. Also, ich bin in Brasilien geboren. Meine Familie stammt nicht aus Deutschland. Ich habe erst mit 18 oder 19 Jahre alt angefangen, Deutsch zu lernen. Und das war auch für mich sehr schwierig am Anfang. Aber das hat sich dann so weiterentwickelt. Ich habe viel Kontakt mit Deutsch gehabt. Am Anfang nicht so, aber dann kam ich nach Deutsch und habe hier ein bisschen gelernt. Dann war so zwischen 2008 und 2012 war bei mir nichts mit Deutsch. Ich habe vieles verlernt, bis ich dann 2012 meinen jetzt ehemaligen Freund kennengelernt habe und dann wieder angefangen habe, Deutsch zu sprechen, weil ich dann nach Deutschland ausgezogen bzw. ausgewandert bin. Yeah. Então, hoje eu trabalho praticamente só com alunos de alemão, trabalhei já em escolas também, hoje eu trabalho por conta própria, tenho grupos, tenho alunos particulares e a fonética é um assunto que tem um espaço bem forte aqui em mim, então resolvi compartilhar isso com vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho tanto da parte de pronúncia, mas eu quero falar o que envolve isso, né? Quando a gente fala, eu quero melhorar minha pronúncia, o que isso significa exatamente? Né? Então, eu vou puxar aqui, eu não tô conseguindo compartilhar a tela da minha apresentação, mas não tem problema, eu sigo assim. A Laís já falou, eu vou ressaltar, quem tiver pergunta, palavras que tem dificuldade de pronunciar em alemão, eu já anotei algumas que foram me mandando ao longo desses últimos dias, mas quem tiver aí outras palavras, podem ir mandando, que está sendo anotado tudo. E aí a gente vai tratar disso mais para o final, tá? Eu vou tentar compartilhar de novo, se não der também não tem... acho que agora foi, né? Então, fui eu que tinha feito alguma coisa errada. Bom, Präsentation und Folie. So. Meu interesse por fonética, ele começou quando eu era bem jovem, eu comecei a aprender inglês, no caso, quando eu tinha 6 anos de idade, e na minha escola de inglês eu participei de uma peça de teatro, e eu lembro que eu tinha uma fala, assim, uma que me marcou, que era, it's called recycle, or recycling, e aí eu li aquela palavra called, escrito C-A-L-L-E-D, então eu lia quando eu falava da forma que eu lia, né, it's called recycle, até que a professora me corrigiu, ela falou, não, essa palavra não se pronuncia called, se pronuncia called. E aí eu, nos meus, 10 anos de idade, eu fiquei, mas eu tô lendo outra coisa, por que eu tenho que falar diferente? E aí, desde então, meus ouvidos são muito atentos para os sons que eu ouço. Como eu comentei quando eu estava me apresentando em alemão, eu não venho de família alemã, meu primeiro contato com o alemão veio com 18, 19 anos, quando eu já estava na faculdade. Então, as dificuldades que vocês têm, eu também tenho, só que eu tenho que deixar uma coisa clara aqui para ser justa, que eu tenho ouvidos muito atentos e muito musicais. Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu passava, durante a adolescência, uma semana na casa da família em Piracicaba, eu sou de Santos, ou São Paulo, na verdade, passava uma semana em Piracicaba e eu voltava falando porta. Assim, eu sou esse tipo de pessoa, minhas irmãs tiravam sarro, achavam que eu estava querendo aparecer, mas não, eu copio
os sons que eu ouço. Eu tenho ciência de que nem todo mundo tem esse tipo de ouvido, mas isso não significa que eu ouço os sons e automaticamente consigo replicá-los da mesma forma que eu ouço. Isso significa que, para mim, talvez seja um pouco mais fácil do que para as outras pessoas que não tenham ouvidos tão musicais, mas eu, ao longo da minha vida, por ter muito contato com línguas diferentes, com sistemas totalmente diferentes e fonemas diferentes, eu vim desenvolvendo algumas estratégias e técnicas para conseguir que a minha pronúncia seja o mais aproximado possível da pronúncia padrão da língua que eu aprendo. Então, não é que então tá, seus ouvidos são musicais, então para você é fácil. Não, talvez meu caminho seja um pouquinho mais curto, mas tem um processo, tem várias estratégias que é o que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui no final dessa live. Bom, então seguimos. Bom, vou começar pelo meu nome, e o meu nome também foi uma questão que eu reparei cedo, que tinha alguma coisa ali, porque eu ouvia, Júlia, no Brasil, né? Meu nome é Júlia. Se eu falo em alemão, ich heiße Julia. Se eu falo em inglês, my name is Julia. E se eu falo em espanhol, me llamo Julia. Então, esse som do J é diferente em várias línguas. Aqui eu dei 4 exemplos. Mas é uma coisa que chamou minha atenção. Eu falei, ok. Então, eu tenho que estar ciente que algumas letras têm um som diferente do que eu conheço, do que está sendo escrita. A partir daí, aqui no lado esquerdo da tela, vocês conseguem ver a representação gráfica do nome Júlia nessas 4 línguas que eu mencionei. Esse tipo de representação gráfica, essas letrinhas, são as letras do alfabeto fonético. Existe um alfabeto fonético internacional, todas as línguas registradas no mundo, os sons dessas línguas foram categorizados de acordo com a forma de articulação no aparelho fonético, etc. Tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje como funciona não o alfabeto em si, mas vou dar alguns exemplos dos fonemas que são problemáticos na língua alemã, né, para quem está aprendendo, principalmente brasileiros que aprendem alemão. E desde já, vocês podem estar atento ao fato de que eu vou várias vezes durante essa live, compartilhar essas representações fonéticas do som que a gente escuta, tá? Bom, então, queria tratar um pouquinho sobre crenças e mitos sobre pronúncia. E aqui a galera que está no chat pode confirmar se tem essas crenças ou não. Laís, inclusive, se você também quiser participar e dizer quais dessas crenças e mitos você já ainda tem ou teve um dia. Falar sem sotaque é lindo. Você já pensou isso? Com certeza. Todo mundo pensa, né? E outra, a gente se cobra, né? Tentar falar o mais próximo do nativo possível, né? Sim. E aí você levantou uma questão que eu fiquei muito feliz de você ter trazido, que é, o que é falar como nativo? O que é um nativo? O que é o sotaque de uma pessoa nativa? Existe isso? Eu sou falante nativa do português. A forma que você fala, a sua pronúncia é igual à minha? Não necessariamente. Não necessariamente. Quando a gente começa a aprender uma língua estrangeira, a gente passa do pressuposto de que a forma que a gente aprende a língua dentro de sala de aula, então no ambiente de aprendizagem, é a mesma forma real, é a língua autêntica. E não é. E não é. Se você pegar um livro de português, não é necessariamente, tá? Se você pegar um livro de português e ensinar um alemão, então isso se fala assim, 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 e mandar esse alemão, sei lá, para o interior da Bahia, ele não vai ouvir aquilo que ele viu no livro. Né? Então, a gente tem que deixar claro que nem sempre o que a gente acha que é oficial, que é o Hochdeutsch, é o alemão autêntico. Hochdeutsch é o alemão padrão, mas ele não é necessariamente o alemão autêntico. Então, se você
se você mora na Alemanha, se você tem contato com alemães, você já pode ter percebido que a forma que os alemães falam não é exatamente a forma que você aprendeu, ou até alemães diferentes têm formas de falar diferentes. Eu percebi isso bastante depois que eu vim morar aqui. Eu estou aqui desde 2013 agora, direto, porque toda a minha formação com alemão foi uma formação acadêmica. Eu sempre trabalhei em ambiente escolar, então o contato que eu tenho, ou tive com alemão, sempre foi muito Hochdeutsch, sempre foi muito alemão padrão. A família do meu agora ex é da Turingia, então eles falam não totalmente, mas bastante diferente da forma de se falar aqui na Baviera, né, aqui em Munique. E eu percebi que se eu falo com adolescentes ou com pessoas jovens que falam muitas gírias, ou pessoas de outras regiões da Alemanha, eu tenho dificuldade de entender. Assim como eu tenho dificuldade de entender, o meu inglês é totalmente americano, de entender o inglês australiano, né, os holandês, pior ainda para mim. Né? Como eu também tenho dificuldade de entender o português de Portugal. Né? Quando eu estou em Portugal, eu já fui algumas vezes para lá, demora um pouco para os meus ouvidos se acostumarem com aquele som, porque é um outro ritmo, uma outra melodia, tem outros fonemas que o português do Brasil não tem. Então, é legal a gente ter isso em mente, que não existe um padrão correto de pronúncia, mesmo para falantes nativos, certo? Segundo, só vou falar sem sotaque se morar em país da língua que aprendo. Quem já acreditou nessa crença? Olha, eu não necessariamente, porque eu também imagino se uma pessoa ela foi criada, por exemplo, em um ambiente em que se fala alemão em casa, independente do lugar do mundo, talvez também vai falar sem sotaque, assim, sem sotaque, na minha opinião. Né? E mesmo sem isso, por exemplo, eu, como mencionei, eu comecei a aprender inglês cedo, meus pais nunca falaram inglês comigo em casa, eles não sabem falar inglês, só que o meu inglês, como foi o inglês, nunca fui para país de língua inglesa, a não ser um dia que eu passei em Londres, há muitos anos atrás, mas eu tenho muito pouco sotaque em inglês. Por quê? Porque eu tenho muito input de inglês, é muito filme, é muita música, é inglês o tempo todo, né? Então isso ou tornou mais fácil, pelo menos para mim, ter um sotaque, ou não ter um sotaque de brasileira falando inglês. Não que isso seja ruim, né? Mas é um fato. Bom, terceira crença. Depois de velho, não é possível falar sem sotaque. Isso eu ouço muito. Bom, depois de velho, as pessoas falam muita coisa, né? Depois de velho, não é possível aprender uma língua. Depois de velho, não tem como mudar o sotaque. E isso também Bom, também depende do que você entende por velho, né? Eu não sou tão velha assim, eu tenho hoje 34 anos, mas como eu mencionei antes, eu comecei a aprender alemão com 18, 19 anos, comecei o inglês muito cedo, então, claro, quando você é mais jovem, o seu aparelho fonético, ele ainda está muito, como diz, elástico ou maleável, então é mais fácil você produzir alguns sons que na sua língua materna você não tem, por causa dessa ainda formação do aparelho fonético. Agora eu não vou saber, não me lembro direito a partir de quantos anos o aparelho fonético está mais bem estruturadinho, que torna mais difícil, mais resistente pegar fonemas, né, pegar sons que você não tem na sua língua, mas isso não quer dizer que seja impossível de aprender. Eu sou formada em português e chinês pela USP, comecei a aprender chinês com 19 anos, 18, com 19 anos eu comecei a aprender chinês, e eu sempre fui assim, eu gosto de língua, a língua é legal, eu sou boa em língua, sempre ouvi também isso da minha família, Júlia é boa em língua e tal. E aí eu fui aprender mandarim e vi que não era tão boa em língua assim não, porque eu não conseguia falar alguns sons. Né, e principalmente o som do R, que é um som totalmente diferente, me causou, e tenho ainda hoje problemas para falar alguns fonemas do mandarim. Por quê? Porque eu passei 34 anos da minha vida, basicamente, ouvindo sons que não são do mandarim. Então, esses sons do mandarim, que, por exemplo, para vocês, do alemão, que são novos para vocês, claro, como que você pode esperar conseguir falar de um dia para o outro, sei lá,
do alemão se a gente não tem em português? Se você passou 20 anos da sua vida não pronunciando esse ü, esse e, esse i, não vai ser de uma hora para outra, né? Mas isso também não significa que você não vai conseguir fazer. Significa que você tem que criar estratégias para conseguir pronunciar os sons que para você são difíceis. E aí, nesse ponto que a galera geralmente escorrega um pouquinho, porque as pessoas falam, ai, putz, o alemão é muito difícil, eu não consigo fazer esse som de umlaut. Não tem jeito, não dá. Só que aí fica por isso, entendeu? Não dá, então tá. Então, se não dá, não preciso nem tentar, né? Então, para isso que eu queria chamar um pouquinho a atenção de quem está vendo hoje, que sim, dá. Precisa de estratégia, precisa de dedicação, mas dá sim, tá? Outra crença, morando na Alemanha, vou automaticamente neutralizar meu sotaque. Quem acredita nisso? Laís, acreditou já? Pensou nisso? Já acreditei, mas hoje em dia eu acho que até mistura com alguma outra coisa. Então, você está aqui há quanto tempo já? Faz 4 anos agora. Uhum. E eu morei um tempo em Nürnberg, e lá eles falam muito Fränkisch. E aí, depois de um tempo, faz 2 anos, eu me mudei para Schwaben, região Schwaben. E aí, aqui todo mundo já fala Schwäbisch, então... Que é difícil de entender. E às vezes eu sinto, eu não mudei necessariamente a forma padrão como eu falo, mas você acaba adotando um pouquinho do que colegas falam, ou um tom, ou alguma coisa assim. E, claro, você morando num país da língua que você está aprendendo, via de regra, o que não é o caso para todo mundo, né? Muita gente vive numa bolha linguística, eu já falei disso em outras lives, mas você morando num país da língua que você está aprendendo, você está mais, idealmente, envolto naquela língua, você tem muito mais input sonoro daquilo, e torna mais fácil você, se tiver atento, né, se tiver os ouvidos atentos para aquilo, você conseguir falar de uma forma mais aproximada daquilo que você está ouvindo, tá? Mas não é automático, tem que ter também ali um trabalho, uma dedicação. O próximo, é impossível falar como nativo se não estudar uma língua desde pequeno. Eu acho que a gente também já falou disso antes, né? Eu mencionei. Isso, não. Ajuda, claro, criança tem X vantagens na nossa frente, mas não, é possível sim estudar uma língua em qualquer momento da sua vida. Você tem tudo que você precisa no seu aparelho fonético, e se tiver todas essas partes cognitivas também um dia, é possível aprender bem uma língua. Tá? E a última, meu sotaque me envergonha, porque quando abro a boca percebem que eu não sou alemão ou alemã. Alguém já pensou isso? Então, tem até um comentário aqui que enviaram, da Marina Duarte. Ela está falando que tem uma colega de trabalho francesa que mora na Alemanha há mais de 35 anos e ela fala alemão ainda com um delicioso sotaque francês. Né? Então, as pessoas ainda percebem que ela é francesa e está tudo bem. Exato, está tudo bem. Quando eu ouço, ouço ainda muito de alunos, mas eu tenho vergonha de falar alemão, porque quando eu falo alemão as pessoas percebem que eu sou brasileira. Tipo, para mim, isso é tão ridículo, esse tipo de pensamento, desculpa, a intenção não é ofender ninguém, mas isso é tão ridículo, uma ideia tão ridícula quando pensa, eu estou na China, morei na China um tempo, estou na China falando chinês, mas não quero que percebam que eu não sou chinesa. Né? Mesmo sem sotaque, não tem como esconder que eu não sou chinesa, gente. E assim, é lindo, abracem, embrace, né, o sotaque de vocês. Sotaque é parte uma parte muito importante da nossa identidade cultural, da nossa identidade social e regional também. Então, não tem que ter vergonha do sotaque, não. E é lindo conseguir falar, se comunicar numa língua independente do tipo de sotaque que você tenha. A gente vai falar um pouquinho disso agora. Laís, se você precisar me interromper, quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Tá, então,
esse tema sotaque, eu acho que tem um fetiche justamente por esse sotaque neutro, né? Was auch immer das heißt, né? Não sei o que isso quer dizer, esse neutro sotaque, mas enfim. Porque cada um tem uma forma de falar, a gente já falou disso antes. Para quem está aprendendo alemão, é muito comum as pessoas terem muita insegurança na hora de falar, ficam muito self-conscious, né, na parte, não, porque eu não vou falar, porque eu vou falar errado, porque a minha pronúncia não é tão boa, eu não consigo ainda fazer o U. Gente, o importante quando a gente está aprendendo uma língua é comunicar. A não ser que você esteja treinando para apresentar um noticiário alemão, que eu acho que não é o caso da maioria das pessoas. Né? Aí você tem que falar com o alemão tipo Rede Globo, né? Com o Hochportugiesisch, né? Com o alemão padrão ali, que é considerada a forma oficial e tal. Mas se o seu objetivo não é esse, aprende a falar essa língua maravilhosa. É muito gostoso você se comunicar numa língua que você está aprendendo, você conseguir se expressar de uma forma autêntica. Não dê tanta importância para o seu sotaque, tá? Para sua pronúncia. Procure trabalhar, se você reconhece erros, né, aí de pronúncia, trabalhe nisso, mas não dê para isso uma importância maior que tem, né? O objetivo principal quando a gente aprende língua é se comunicar. Tá? Claro. A Samantha Hanke Schubert está aqui comentando que o nosso sotaque, né, o seu sotaque imprime também a sua personalidade. Né? Então, também é aquela busca constante. Né? Com certeza. E por isso eu coloquei aqui também, tem orgulho do seu sotaque. Por que não? Sabe? Eu acho fenomenal as pessoas saberem de onde eu vim, se eu posso mostrar isso também pelo meu sotaque. Não é meu caso. Por acaso não é meu caso. Aqui, muitas vezes, as pessoas se espantam quando eu falo que eu não sou alemã, porque eu tenho enfim, tenho um sotaque de Hochdeutsch, né? Um padrão ali de alemão, por N motivos. Mas isso não é uma coisa que eu almejei ter. Aprendendo alemão, eu fui aprendendo, ouvindo muito e tal, e tentando pronunciar as coisas da forma que eu ouvia e pronto. Consegui, mas isso nunca foi, a motivação para falar um alemão autêntico nunca foi esconder de onde eu sou. Jamais. Tem que ter orgulho, sim. Ok. Aí a gente colocou nos últimos dias nas redes palavras que as pessoas têm dificuldade de pronunciar. Eu anotei algumas para o final dessa live, mas o que eu queria saber de você, Laís, e da galera que está assistindo a gente, para colocar nos comentários, o que você faz quando você tem dificuldade de pronunciar certa palavra? A gente falou da palavra de esquilo, que é o pesadelo, de todo mundo. O que você faz? Tá bom, não consigo pronunciar esquilo em alemão. E aí? Então, bom, como a Vaneide Silva aqui está falando, ela disse que ela não tem problema também perceberem que ela não é alemã, né? Afinal, ela não é, que o problema mesmo é falar corretamente, assim, a pronúncia é o calo. Eu, particularmente, quando tem alguma palavra que eu não estou muito segura, eu acho que eu falo mesmo assim, e se não vai sair de jeito nenhum, eu falo, wie sagt man denn? Solto como é que fala mesmo? Ou procura um substituto, porque não tem jeito, na espontaneidade não tem muito o que fazer. Tá, mas tudo bem, vamos supor que você, por algum motivo, que é muito raro, que você tenha que usar a palavra Eichhörnchen, né, a palavra para esquilo, numa frase. Você usou a palavra do jeito que você pronuncia, ok. Mas depois disso, depois que você teve que usar essa palavra num contexto, o que você faz? Você esquece essa palavra até a próxima vez que você tiver que usar ela, e aí vai ter esse mesmo desconforto. Puta, que palavra difícil, eu nunca aprendo a falar essa palavra. Mas o que você fez entre uma ocasião para usar essa palavra e outra? Nesse meio tempo, você fez alguma coisa para melhorar a pronúncia? Então, eu já perguntei para amigos, tipo assim, como é que fala tal coisa mesmo? Aí a pessoa fala, Eichhörnchen. Aí eu falo, como é que fala? Fala de novo? Enche um pouco o saco, mas aqui é amigo, né? Perfeito. É uma ótima estratégia, e eu inclusive já escrevi isso também
para a parte que eu estiver dando dicas. É isso. Eu coloquei esse ponto aqui para quem tiver assistido a gente refletir um pouquinho sobre a sua própria dedicação para melhorar a sua própria pronúncia. Porque muito comumente as pessoas dizem, o alemão é difícil, essa palavra é realmente muito difícil, nunca vou saber, mas não faz nada para saber, né? Então, é legal, as palavras que vocês têm dificuldade de pronunciar, faz uma listinha e coloca, aprender a pronunciar essas palavras, ou mesmo, não necessariamente palavras, mas sons difíceis para vocês, coloca isso como objetivo. Então tá, essa semana eu vou praticar todo dia 2 minutos. Quando eu acabar de escovar meus dentes, eu vou ficar em frente ao espelho e vou ficar falando e vou tentar fazer, e vou procurar ver como que esse U é formado na boca. Eu vou fazer um curso de fonética, e vou ler um livro a respeito desse U, eu vou procurar no Wikipedia, que tem, inclusive, bastante informação sobre fonética, né, para tentar trabalhar aquilo, atacar aquilo, e não falar, é difícil mesmo. Assim ninguém aprende. Né? Eu tô rindo aqui agora que a Marina Duarte compartilhou que, quando eu não tenho certeza se estou pronunciando certo, eu falo mais devagar, deixando claro o meu interlocutor que não tenho certeza se pronunciei correto, mas no caso de ter que pronunciar caixinha de fósforo, eu vou optar por usar um isqueiro. Então... Excelente, eu peguei, óbvio, essa palavra também é o pesadelo, outro pesadelo. Pois é, e a Camila, assim como eu, geralmente pergunto para os meus amigos alemães, e conto com a paciência deles também. Não, tem que perguntar também, Eu também pergunto, e pergunto muito. Ser meu amigo é insuportável. É insuportável. Amigo alemão, vixe, meus amigos, Enfim, continuemos. Bom, eu tinha mencionado antes que existe o alfabeto fonético internacional, em inglês IPA, né, International Phonetic Alphabet. Essa tabela eu peguei da Wikipedia, coloquei até o link aqui embaixo para vocês verem, que tem uma visão geral do alfabeto fonético completo, que considera os sons vocálicos, sons consonantais e também alguns outros sons que existem em línguas X que eu não sei o que são. Então, quero deixar claro que eu não sou uma especialista em fonética, eu não conheço o alfabeto fonético de cor, mas os sons que me interessam, que são partes do sistema fonético das línguas que eu aprendo, enfim, que eu ensino, eu conheço, eu fui atrás para conhecer, aprender os símbolos, para quando eu estiver lendo uma palavra que eu não faço ideia de como seja pronunciada, eu possa procurar no dicionário e lendo a transcrição fonética eu consiga pronunciar. A gente já vai ver mais para frente também como que é isso. Então, esse alfabeto fonético internacional tem 59 sons de consoantes e 28 sons de vogais, sem contar as vogais longas, que é um tema também do alemão, né? Então, aqui eu quis fazer uma pergunta para vocês, só para uma ideia via das Einschätzt, also quantos fonemas, quantos sons do Hochdeutsch, do alemão padrão, vocês acham que não existem no português brasileiro? Nossa, difícil essa, hein? Será que alguém sabe? Sim, levando em conta que a gente tem do alfabeto fonético todo, né, de todas as línguas, a gente tem 59 consoantes e 28 vogais, sem contar as vogais longas, tá? Desses sons todos, quantos sons do português a gente não tem em alemão? Ou, andersherum, né? Quantos sons do alemão a gente não tem no português? Alguém tem alguma ideia? Olha, até agora ninguém falou nada. Eu chutaria uns 10. Uns 10 sons? Pelo menos. Não, na média, talvez. Por aí, tá. O alfabeto
não o fonético, né, o de letra mesmo, alfabeto latino, ele tem, em português são 26 letras, em alemão tem essas 26, mas é U e o SZ, né, o SS lá, o chafes S. Uhum. Então, a gente tem aí, em alemão, em torno de umas 30, né? 30 letras. Dessas 30 letras do alemão, quantos sons vocês acham que em português a gente não tem? Português brasileiro. Do alfabeto, ó, a Michelle tá falando aqui umas 15. 15 letras. E a Marina compartilhou que a questão do CH, o U e o E também certamente estão na lista. Com certeza estão na lista. Mas qual CH que a Marina tá falando? Fala para ela me dar um exemplo de uma palavra, de um som que ela acha que não tenha em português, que tem um CH, uma palavra com CH. Só por curiosidade. Enquanto isso, eu vou fazer uma outra pergunta. Laís, quantas vogais a gente tem no português? Ué, 5? Ok. Quantos sons de vogais a gente tem no português? Agora você me pegou. Tem que contar quando tem um H junto com a vogal ou alguma coisa assim? H não. Vogal purinha. Não tô nem contando de tombo. Só vogal. Ah. Me fala as 5 vogais que você pensou, por favor. A, E, I, O, U. Ok, eu vou falar as minhas 5 vogais. Você falou A, E, I, O, U. Tá, eu vou falar A, E, I, O, U. Quantas vogais? Verdade. Já deu 2 a mais. Já deu 2 a mais. Percebem que o E tem um som aberto que a gente chama de aberto e fechado? Uhum. E é aberto e fechado, por causa da articulação na boca. E o e O, né? De avô, avó. Pensa numa dificuldade para alemão aprender português. Alemão tem muito problema com esses 2 sons. Que são esses 2 sons aqui, né? O O fechadinho, é um O mesmo, e esse O é o O aberto. Esse símbolo aqui que parece que é um O que está faltando uma parte aí. Enfim, quando a gente fala de fonética, o que está escrito não importa, tá? Por isso que eu quis provocar você um pouquinho também, porque não importa. E isso são só as vogais orais, né? As vogais que saem pela boca. Em português a gente tem as nasais também. E, O, né? Que também é um pesadelo para quem aprende português. Graças a Deus a gente não tem isso em alemão. Então a gente tem muito mais sons de vogais do que só essas 5 letras, A, E, I, O, U, tá? Em português. E o alemão também. O alemão não tem os sons nasais, mas tem as vogais curtas e longas. A gente vai ver alguns exemplos disso. E aqui nessa planilhazinha do alfabeto, a gente vê esses 2 pontinhos. Se vocês virem aqui a legenda, long, 2 pontinhos, tá? Outras línguas têm uma half long também, que eu nem sei que línguas que é, enfim. Então, em alemão, a gente tem que estar atento para ouvir vogais longas e curtas. Enquanto um alemão aprendendo português, por exemplo, tem que estar atento para ouvir vogais orais ou nasais, para não falar pau ao invés de pão, por exemplo. Ah, sim. Citaram aqui também o caso do pão e do não. Exato, vogais nasais. A gente tem muito mais. Qual que foi a pergunta que eu tinha te feito antes? Quantos sons do alemão a gente não tem no português, né? Uhum. Aí também a Dai deu uma sugestão aqui que o L também às vezes parece uma vogal, porque algumas palavras a gente pronuncia como um U, tipo na palavra fralda. Exatamente. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, hein? Tô lendo agora. Exatamente. Perfeito. Que legal quem que trouxe essa palavra? A Dai Mafra de Figueiredo. Muito legal, porque isso é um problema para quem aprende alemão. Um alemão aprender, eu dou aula desculpa, para quem aprende português. Eu dou aula de português para estrangeiros também, e é um terror para essa galera falar Brasil. Eles falam Brasil. Né? Esse il do Brasil, se você for ver a transcrição fonética, ele vai ter um som de uma semivogal, se eu não me engano, que chama.
Não tenho certeza agora, quem souber mais de fonética do que eu, por favor, pode me corrigir, não tem problema. Tá? Então, a gente tem em português, sons, o som do L depois de vogal se torna um U não tão forte, né? Então, anel, Brasil, anzol, farol, né? Uhum. E em alemão isso não existe, né? O L em alemão tem som de o que pra gente é só L antes de vogal. Lá, lé, li, ló, lu. E isso esse é um som, o som do L é um som que os brasileiros têm que estar muito atentos, porque sempre falam errado no começo, principalmente no começo, né, quando começam a aprender. Por exemplo, a palavra als. As pessoas falam aus, né? Du bist größer als ich und nicht du bist größer als ich. Né? Porque a gente está acostumado a falar o L como um Uzinho ali. Esse é um som que a gente tem que ficar bastante atento. Algum outro chute de quantos sons são diferentes? Chutes novos não temos, mas a Marina mandou os 2 exemplos do CH que ela tinha comentado. Uhum. Ela falou do arso e também uma palavra que já tem 2 CHs em uma palavra só, o Fachhochschule. Fachhochschule. Ok, perfeito. Essas 2 palavras que ela deu exemplo, esse som que ela mencionou, porque o primeiro comentário dela foi: o CH do alemão a gente não tem em português, certo? Uhum. E esse som aqui, ó, meu sobrenome é Júlia Barreiro. Esse ré não é o mesmo som de far? Você falando assim, sim. É o meu nome, eu tô falando o meu nome. É o mesmo som. Se você conseguir ler no alfabeto fonético, que é esse som aqui que é representado por um xizinho, agora, não sei se é esse X, se é o velar ou o vular. Barreiro, eu falo velar, né? Barreiro, eu falo velar. O som do Fluminense, por exemplo, né? Eles usam esse R bastante também, com som de R's em português. A gente tem esse som em alemão e em português. Então, esse não conta. Esse CH não conta, mas um outro CH conta. Você verdade. No Rio, né, se fala assim, no Rio. Verdade. É que eu sou do interior, aí a gente fala barreiro. Pode falar barreiro também. O R em português tem várias opções, em alemão também tem algumas. Qual o som dessa combinação de CH em alemão a gente não tem em português? Agora você me pegou. O ar não entra também, né? Como? O ar soa também não entra, porque ele tá igual no Fachhochschule. Mesmo som. Ai. Será que alguém sabe? Bom, a Monize Carvalho citou outro exemplo, que é o größer, quando a gente fala que o ER que tende a A Monize é minha aluna, corrigi ela essa semana. É. Eu falei que ela tem que tirar o carioquês dela e falar o ER alemão e não ER carioca. Que sim, que é um sonzinho de A. A gente vai ver que é um dos sons que em português não tem. Ninguém consegue me dar um exemplo de uma palavra que tenha CH com um som que a gente não tem em português? É fácil. Uma das primeiras palavras que a gente aprende em alemão. Você não primeiríssima. Eu aprendi Deutschland, eu aprendi Schweiz. Foram as 2 primeiras palavras que eu aprendi. Você não aprendeu primeiro meu nome, ou eu me chamo, tarará? É verdade. Ich heiße. Ich. Né? Esse do ich é totalmente diferente do CH do ar. Sou ich. Certo? E as pessoas têm dificuldade de falar justamente porque, bom, se está escrito CH, eu falo CH. Se o CH de ar é R, eu vou falar todos os CHs como R. Então, eu vou falar ir. Muita gente fala ir. Mas não é o som do Hochdeutsch.
Então, eu vou mostrar para vocês aqui os fonemas que são diferentes do português e do alemão, com alguns exemplos, e a transcrição fonética. Então, a gente tem... Essa tabela da esquerda é o símbolo no alfabeto fonético, tá? E aqui eu marquei em negrito, não sei se dá para ver direito, a combinação das letras, ou a letra, que esse símbolo representa, tá? Então, eu tenho ich, Dschungel, Brot. Aqui, notem que tem 2 pontos, que significa que esse O é longo, né? Brot, also Brot. Gente, eu tô falando as palavras devagar e exagerando, porque essa é uma das formas que a gente idealmente faz para praticar a pronúncia, para deixar os sons bem claros. Obviamente, eu não chego na padaria, ich hätte bitte gern ein Brot. Não, eu falo como uma pessoa normal, só não quando eu estou falando de fonética com alunos. Bom, also, ich Dschungel, Brot, singen, singen. E aqui vocês percebem que não tem um G, né? Não tem um símbolo do G. O símbolo do G existe em alemão como em português, o G, é essa representação do G, mas aqui a gente não tem um G. A gente tem esse N meio com uma perninha para dentro, que é um som nasal. Singen. Eu não falo singen. Esse singen, isso não é alemão Hochdeutsch, não é alemão padrão. Toda combinação de NG não tem esse NG, é esse N. Então, Entschuldigung. Eu não falo Entschuldigung. Não. Tá, singen. Quem que foi outra pessoa que me falou essa semana de uma palavra? Não vou lembrar agora. Mas, enfim, mesma coisa pro inglês, inclusive, né? A gente fala to sing, não to sing. Também não tem ninguém, né? Então, esse Nzinho representa esse som nasal do NG. Ja. Aí, de novo, 2 pontos que representam uma vogal longa. E aí, esse que é uma dor de cabeça de muita gente. Mühl, também dor de cabeça. Mitte. Esse I é um som que a gente não tem em português. Em português a gente tem o I, né, bem fechadinho. Então, igual, ou mia. E aqui é me. Não, mi, me. Dá para entender a diferença? Para perceber a diferença? Tá? É um som que é o intermediário entre um E e um I. Não é tão aberto como o E, mas não aberto como E, nem tão fechado como um I. É um intermediário ali. E no alfabeto fonético, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ele tá aqui, tá vendo? O Izinho tá aqui em cima e o E tá aqui embaixo. E ele tá aqui no meio. Ele tá no meio, entendi. Justamente um intermediário entre os 2 sons. É legal, né? Eu gosto muito de... Então, quando você fez a pergunta do CH, aí muita gente falou ich, e citou também o exemplo do Teich. E aí, agora eu tenho uma dúvida, porque eu tô lendo, assim, por exemplo, essa tabela, e eu vejo ich lá em cima, eu vejo Bach lá embaixo, e como que eu vou saber, antes de falar, de qual CH que eu tô falando, se eu não tenho ouvido tão bom assim ainda. Então, Laís, no aprendizado do alemão, muitas vezes a gente não tem regra para as coisas, a gente tem que aceitar, ok? Eu aceito que isso é simplesmente assim e eu tenho que aprender. Mas isso não, para isso tem uma regra. CH, podem pegar o lapisinho, tô vendo das pessoas, vou anotar. Gente, isso é muito fácil de encontrar na internet, tá? Mas quem quiser anotar, o CH, aliás, não, vamos fazer assim, Laís. Eu vou te dar um exemplo de palavras com CH e você me fala que som você ouve, tá? Você fala o som 1 se for o de ich, e o som 2 se for o tá? Se quiser pode mostrar também 1 ou 2, eu não tô te vendo, mas as pessoas acredito que sim, né? Bom, então tá. Então, Bach,
2, com certeza. 2, com certeza. Ok. Var. Também 2, eu diria. Fecha. Tô mais para 1. Fecha. Aí agora fiquei na dúvida. Pode perguntar para as pessoas também. Ai, gente, me ajuda. Ajuda, gente. Eu acho ainda que é a 1, mas eu não tenho certeza. Realmente fiquei na dúvida agora. Corretamente, Léo. Você acha corretamente. Ai, que bom. Qual que foi a diferença? Que vogal veio antes desse fecha? Veio um E. Som de E. Mas como que é escrito esse fecha? É um A com trema. A com trema, né? A com umlaut tem som de E. E quando a gente tem A puro, quando a gente tem E, ok, isso já tá uma regra aí, legal. Vamos ver, próximo, est. Um também. Ok, então a gente, deixa eu dar outro motivo. Fechten. Fechten. Com certeza. Com certeza. Bom, então a gente tem um padrão, né? Que vogal veio antes? Não é. E. E, né? Ok. Dann weiter haben wir was. Doch. 2. Assim como o bar. Genau. Tuch. 2. Tücher. 1. Ok. Nossa, agora que eu me atentei, essa diferença gritante. É muito diferente. São 2 sons totalmente diferentes. Olha isso, a Marina também compartilhou agora falando, 15 anos de Alemanha e não sabia desses diferentes CHs. Gente, assim, ter consciência ajuda muito, né? Mas isso realmente é um assunto que é negligenciado, mas difícil, não é? Né? Em 2 minutos a gente tá vendo as regras para pronúncia do CH correto, né? Como pronunciar corretamente, daí é um outro passo, mas essa diferença entre fonemas é muito clara em alemão. Então, assim, depois, CH, que vem depois de A, O, U, Buch, né? Tur, ele tem esse som 2, que é aqui, né? Dor. Dor, Buch, Ach. Para todos os outros sons de vogal, é o outro. É o então, ich, est, neste, Bücher, todos os outros sons de vogais. Tá? Adorei, vou levar. Leve consigo. Ok, continuemos aqui, porque, gente, eu falo, né, e não sei, vixe, já estamos quase dando a hora. Bom, sigamos. Vou tentar dar uma acelerada aqui, desculpe. Então, estávamos no Mitte. Mitte é... Esse aqui é um que muita gente erra. Por quê? Bom, eu tô lendo um E e um R, eu vou falar um E e um R. Ou seja, eu vou falar uma vogal E e eu vou falar uma consoante R. Ou variantes disso. E, na verdade, esse R é um som consonantal. Esse R sofre um processo que a gente chama de vocalização, né? Vocalisierung. Das heißt, das klingt nicht wie ein R oder H ou qualquer outra variação de um R consonantal, e sim como a EA, 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 EA. É esse o som. E o som que a Monize comentou antes é muito semelhante a esse, também tem um símbolo bem semelhante, se não for o mesmo, agora eu não tenho certeza. De Bia, por exemplo, né? Bia, Wasser. O ER em final de palavra é sempre, quer dizer, nunca é um R, é sempre um A. Sem o E, né? Bia, Wasser, Paulana. Nome de cerveja é ótimo para praticar isso, né? Paulana, Erdinger, Aia,
maravilha. Sempre um som vocálico no final de palavras, tá? O E em final de palavras, esse também é um som que as pessoas tendem a não atentar, porque brasileiro tem isso, mineiro é pior ainda. Tem algum mineiro assistindo a gente? Eu falo isso para as minhas alunas mineiras. Gente, para aprender bem alemão, vocês têm que deixar a mineirice e pronunciar as palavras até o fim, né? Porque as pessoas vão cortando, assim, as últimas... Principalmente se é vogal, as pessoas deixam a vogal de lado. Não pode. Regra número 1 de pronunciar alemão, falem todas as letras, né? Os sons. Falem todos os sons das palavras. E isso é uma regra de ouro. O E no final de palavras, sílabas também não, não tem som de E. Ele tem um som de fila. Fila. Esse som é um dos sons favoritos de muitos professores de idiomas. Ele tem um nome, essa letra tem um nome que é schwa. E tem até uma piada de professor que não é muito engraçada, mas a gente fala que um dia eu quero ser que nem o schwa. It's never stress. Nunca tá na sílaba tônica. Sim, tá. Eles têm que estar sempre na sílaba fraca, né? Numa sílaba fraca. Em alemão, qualquer palavra que termine em E, e seja, essa última sílaba não seja tônica, esse E vai ter som de E, tá? Então, conjugação de verbo, todos os verbos da primeira pessoa. Ich sehe, ich liebe, ich trinke, não é ich sehe, ich liebe, ich trinke, não é som de E, é um som de E, tá? E esse é um som muito fácil de pronunciar, é só deixar o maxilar abrir e deixar o som sair. É esse o som. Que é, inclusive, side note aqui para quem tem problema também com inglês, o som do the. Esse E do the, né? Eu não falo the book is on the table, eu falo the book is on the table, tá? Uau. Então, a Camila Franco, eu acho que ela deve ser sua aluna, porque ela tá falando, eita, como a Júlia já me disse isso. Ela negligencia todos os e's no final da palavra. Sempre. Eu vou embalar nessa palavra mesmo, no fila, na questão do F, porque a Marina estava comentando que o segundo sobrenome dela é Viana. E que ela desistiu de se apresentar como Frau Viana para os alemães, porque ela sempre saía como Fiana. O V tem sempre som de F aqui, né? A letra V tem som de F. Eu não coloquei aqui as letras que têm sons diferentes, tá? Como esse, por exemplo, o exemplo que ela deu. Eu coloquei aqui só os sons que a gente não tem em português. O que não significa que a gente não consiga falar. Muitos sons desses são fáceis de falar. Tá? Alguns mais difíceis, mas um A a gente consegue falar, né? Um Ts a gente consegue falar também, um F também, geralmente. Só deixa eu te perguntar, a gente tá dando tempo, tem problema ficar um pouco mais? Olha, por mim não, eu acho que quem manda é você, a live não cai. Não cai? Então eu vou falando. Quem quiser sair, saia, vai ficar gravado, podem assistir depois, mas fiquem, porque fica que vai ter bolo, né? Vai ter bolo. Vai ter as dicas, né? Que é uma parte importante. Gente, desculpa, eu me empolgo muito com esse assunto. E vou falando. Bom, então, filha. O PF, que é justamente essa junção desses dois sons, que para muita gente, muitos brasileiros, é difícil de pronunciar. Por quê? Brasileiro tem um problema de aceitar a consoante sozinha. Ai, é uma desgraça. Hot dog, Facebook. A gente a gente sempre coloca um izinho ali, quando não deveria ter, né? Hot dog, Facebook. Né? O último som que eu tenho que ouvir é um K, não é um I, né? Facebook. Né? E por causa dessa dificuldade de aceitar uma consoante sozinha, isso não é você, não é a língua portuguesa, tá? Muita gente tem dificuldade de pronunciar esse P, porque as pessoas falam pifi, pifande, né? Pifande. Não tem vogal ali no meio. Muita gente tem problema com isso. Espelho, vídeo, praticar. Não tem motivo para não conseguir fazer esse som. É só tirar um hábito ruim que você tem por causa da sua língua materna. Mas o P e o F
você consegue saber, porque a gente tem o som de P, pato, e a gente tem o som de F, faca. Então, é só juntar os dois, prestar atenção se você não está falando o izinho ali no meio. Esse é o motivo de muita gente ter problema com esse som, tá? Outro som que muita gente tem dificuldade é o som do Z. Gente, Z em alemão, sempre que vocês virem um Z, uma palavra em alemão escrita com Z, eu falo sempre, eu vou falar assim, 99% das vezes. Ah, não, mas tem aquela palavra. Mas assim, via de regra, o Z tem som de tss, tss, tss. De novo, duas consoantes juntas, muitas pessoas têm problema para pronunciar as duas, porque colocam um izinho ali no meio, tsil, ou leem o Z como Z do português Z, né? Se um brasileiro pega essa palavra Z-I-E-L, ele vai ler ziel. Ziel, e é totalmente diferente. Cia, I longo, e o L, aquele L que a gente comentou antes também, né? Cia. Mesma coisa com x, vogalzinho geralmente vai ali no meio, não é difícil, é só tirar o hábito de falar essezinho ali no meio, kicks. Também uma vogal longa. E aqui eu coloquei esses 3 últimos sons que a gente, na verdade, tem em português, né? Esse als, que é pronunciado as, e não aus. E o bar, que pode ser velar ou uvular, então pode ser bar ou bar. Os dois são variantes praticadas aqui na Alemanha e são 2 sons que a gente tem em regiões do Brasil também. Tudo bem? Uau, tem bastante, então. Tem bastante, mas se a gente for analisar, depois, analisem essa tabela, vocês vão ver que os sons que realmente causam dificuldades, porque são sons muito diferentes do português, são o R, mas, ainda bem que eu vou comentar isso, esse R, que é representado por um R de ponta cabeça, é o R consonantal, que muita gente tem problema em pronunciar em alemão, mas você pode falar de outra forma, com outros R's consonantais, como existem também na língua alemã. Né? Então, se você não consegue falar Brot, né, Brot aqui, você pode falar Brot, como falam na Baviera, por exemplo. Né? Eles têm pede para um não bávaro, um alemão não bávaro, falar esse R. É um terror, eles não conseguem vibrar esse tá? Então, eu, por exemplo, eu tenho dificuldade para falar rosa, assim, a rosa mesmo. Rosa. Ou rosa. Rosa. Tem vários tipos de articulação de R que você pode ter para um R consonantal. E todos esses tipos de R existem, ou não, alguns do português não existem. O R, por exemplo, né, o retroflexo aqui, R de porta, isso o alemão não tem. Mas a maioria das variantes do R consonantal existem em alemão. Se você não consegue fazer o R, faça um outro R consonantal, tá? Com R, não esquenta com R. Não esquenta com R. Por quê? Porque é muito difícil ter um outro som para confundir com esse R. Entendeu? Talvez o seu R não saia lindo, maravilhoso, como um R de um alemão padrão, mas ele sai. Né? O problema é você pronunciar, em vez de um O, ou em vez de um E, pronunciar um O. Em vez de U, pronunciar um U. Mas o R não esquenta. Mas vou dar uma dica não muito elegante, para quem quer praticar esse R, que é pegar uma aguinha, pouca, e gargarejar. Se você consegue gargarejar, aqui no meio da sua garganta, movimenta uma parte que eu nem sei o nome. Mas, enfim, movimenta isso aqui. E essa parte é a parte que movimenta quando os alemães falam R. Então, se eu puser meu dedo aqui, essa parte vai vibrar. Eu sinto vibrar. Tá? Então, eu tenho ciência. Então, teoricamente, a gente tem potencial para fazer esse som. Né? O que acontece é que você tem que ter, antes de tudo, você tem que ter noção do que você está fazendo. E as pessoas não têm noção do tipo de som que estão produzindo, e você também tem que ter noção de estratégias para melhorar.
né? Entendi. E como isso fica meio de lado, a gente acaba deixando isso mais difícil, não é, tá? Então, assim, tem alguns sons aí que são um pouco mais complicados, os do umlaut, etc., mas, via de regra, 90% desses sons a gente já faz, ou por ter influência de outras línguas, o inglês, por exemplo, tem vários desses fonemas, ou porque simplesmente não são sons difíceis de realizar, só que a gente tem que ter ciência, né, deles para conseguir falar bonitinho. Tem bastante gente falando, ó, os R's são terríveis, que o R é o maior, é um grande problema na pronúncia, que ela tenta vibrar o máximo possível, mas mesmo assim ainda não sai bonitinho. Mas tem gente que discorda. A Marina diz que o pior são os umlauts da vida, porque tem palavras que se escreve igual, mas com umlaut tem um significado completamente diferente. E aí? Exatamente, são o que a gente chama de pares mínimos, né? É importante o umlaut. Depois, quem ainda não conhece meu Instagram, dá uma olhada no meu Instagram. No comecinho do meu Instagram, uns 2 anos atrás, eu coloquei um vídeo ensinando a falar umlaut, o E e o U, e no que focar, porque as pessoas não focam na parte certa. Mas vamos... Gente, eu preciso seguir, porque senão a gente vai passar muito, tá? Não dá para falar da dica de pronunciar cada som. Vamos seguir para as palavras pesadelos, que, para quem está assistindo agora, podem se tornar palavras desafios para vocês. Então, eu vou pronunciá-las uma vez. O vídeo vai ficar gravado e vocês podem assistir de novo, né? Então, Eichhörnchen. Acho que falta... tá certo. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Tschechisch. Tschechisch. Gesicht. Percebem que esse E também tá de ponta cabeça? É aquele schwa. Gesicht. Eu não falo Gesicht, eu falo Gesicht. Gewicht. Percebem que esse C cedilha é o som do CH, daquele tipo 1 que a gente viu, né? E essas 3 palavras, uma aluna minha, a Gabi me mandou também, e são terror também, né? Gesicht, Gewicht und Geschichte. Geschichte. O único som, a única combinação de letras que tem esse é SCH, tá? CH nunca vai ter esse vai ser sempre ou que tem alguns outros sons possíveis do CH aí, mas os principais são esses 2, tá? Geschichte. Aqui, igreja e cerejo também é o terror de muita gente. Aqui, esse som do I, é aquele som que eu mostrei antes, que é o intermediário entre I e E, né? Kirche e Kirche. Kirche e Kirche. Kirche, Kirche. Uma com SCH e a outra só com o né? Czinho. Aqui eu coloquei também um exemplo de homógrafos, eu acho que chama, né? Que tem a mesma grafia, mas são diferentes. Se eu não me engano, é esse o nome. Faz tempo que eu terminei a faculdade, gente. Não lembro todos os termos. Bom, como preposição, weg. Andersherum. Como preposição, weg. Coloquei certo? Eu coloquei o símbolo ao contrário. Der Weg, caminho. Der Weg, caminho longo, com os 2 pontinhos, tá? E o E fechado. Weg. E a preposição tá ao contrário. Weg. Weg. E aberto, e curto. Weg. E der Weg. Longo e fechado. Eu vou mudar depois, mas fiquem atentos. Aqui também mandaram no Instagram ou no Facebook do Grupo das Mulheres do Brasil. Fordern. Percebem que tem aquele Rzinho de ponta cabeça? Então, não vou falar o R, não vou falar R.
Eu vou falar um A. Fordern. Aqui é a mesma coisa. E nessa palavra a gente tem um laut, mas os outros sons são iguais. Fördern. Tá? E aqui também é uma palavra que também causa bastante dor de cabeça, que é o zu, longo, zurück. 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 Certo? Certo. Ok. Então, como melhorar a pronúncia de vocês? Primeiro de tudo, ter consciência dos sons que vocês estão produzindo, que significa parem em algum momento do dia de vocês, se o intuito de vocês é melhorar a pronúncia, pega 2 minutinhos do dia de vocês, leiam um texto, gravem-se com a câmera do celular ou com o áudio do celular, falando esse texto e depois se corrijam. Peçam feedback para amigos, para marido, para esposa, para pessoas que tenham uma pronúncia que você gostaria de ter, que possam te corrigir, ou para a professora também, né? Então, comparar a sua pronúncia também com a pronúncia de alguém. Então, grava um vídeo, por exemplo, isso eu abri um clube de filmes e e aí eu dei umas sugestões para praticar a pronúncia vendo o filme, que é, grava uma cena, pega uma cena e repete o que a pessoa nessa cena está falando. Se grava falando isso, depois compara para corrigir, tá? Também é legal de fazer. Prestar atenção no modo de articulação. Então, quando a gente fala de fonética, a gente está falando de todo um aparelho fonético que está envolvido para o som sair certo. Então, se você já fez um curso de fonética, então tem que prestar atenção para o nariz, tem que prestar atenção aqui para o céu da boca, né, para o palato, a língua, os dentes, os lábios, tudo isso tem um papel para o som sair corretamente. Tá? Então, preste atenção na articulação, faz vídeo, faz exercício em frente ao espelho. Você sabe que, por exemplo, o E, o U, você tem que arredondar um lábio. Então, vai para frente do espelho, vê se você está arredondando o lábio, está colocando a linguinha aqui embaixo, né? Porque não adianta também arredondar o lábio, que isso, vixe, agora eu tenho que entrar nesse assunto porque eu não vou me controlar. Desculpa, gente, que eu vou falar. Mas quando eu comecei a aprender alemão, a professora falava, tem que arredondar os lábios, arredondar os lábios para falar o O, né? Para falar o E. E eu ficava lá. O. E não saía. Eu falei, cara, não dá para arredondar mais lábio que isso. Tô arredondando meus lábios. Não tá funcionando. Não tá funcionando. O pulo do gato é colocar a ponta da língua atrás dos dentes inferiores. Aqui, ó. Tá? E arredondar os lábios, né? Aí o som sai. Com prática, o som sai. Trabalhar com pares mínimos, então, sons que são parecidos. Então, por exemplo, aqui o CH, o e o R, né? Buch e Bücher. Ficar fazendo exercício de palavras. Podem procurar depois no Google Deutsch Minimalpaare. Vocês vão ver uma listinha de algumas palavras que tem um sonzinho diferente. Para treinar também é bem legal. Fazer exercícios estruturados, claro, quando se faz um curso. Eu vou abrir um curso de fonética em junho. Quem tiver interesse pode me inscrever, dar uma olhada no site também. Vou abrir meu primeiro curso de fonética. E, cara, praticar até ficar do jeito que você quer. E dá para fazer, tá? Dá para fazer. E aqui eu coloquei uma expressão alemã que fala Gut Ding will Weile haben, que significa Roma não foi feita em um dia, né? A gente precisa praticar para chegar aí onde a gente quer. E eu sei que isso já parece que é o fim, mas, gente, eu só tenho mais umas coisinhas para. Eu juro que vai ser rapidinho, tá? Porque eu falei, tenho que praticar isso. Eu vou passar essa parte só para vocês verem isso. Então, como que eu posso wie kann ich Aussprache üben, né? Como eu posso praticar
pronúncia. Então, estar atento ao que você ouve, pedir para ser corrigido, fazer exercício com a câmera, dividir palavras em fonemas. Se você pega uma palavra como essa aqui, né, Tschechisches Streichholzschächtelchen, que é a palavra que ela falou da caixinha de fósforo, né, Streichholzschächtelchen, Streichholzschächtelchen, tá aqui com ch, é muita coisa. Então, quebra a palavra. S. E aí, até o final. Tá? Quebra por fonema. Pô, mas Júlia, você conhece o alfabeto fonético? Eu não conheço. Já vou dar uma dica. Bom, quando estiver praticando fonética, exagere nos sons. Claro que ninguém vai chegar na padaria falando daquele jeito, mas quando você estiver praticando na frente do espelho ou com a câmera, exagera para você ter bastante noção do que você está fazendo, prestar atenção na articulação, und so weiter. Marcar a sílaba tônica também ajuda, principalmente em alemão, as palavras que são longas, são difíceis da gente saber onde que está a tonicidade da palavra. Isso, numa transcrição fonética, é feita com tipo um pontinho assim, antes da sílaba tônica. E está ciente dos movimentos, já falei. E aqui, umas dicas. Wiktionary, maravilhoso para vocês tanto lerem no alfabeto fonético a transcrição da palavra, quanto ouvirem alguém falando essa palavra que vocês não sabem pronunciar. Então, eu não sei como falar X, sei lá, vai para o Wiktionary, abre aí e vê ali em cima, sempre tem a transcrição e um exemplo de áudio. E aqui também a última dica é esse site, chama Forvo, que eu acho muito legal, ficou um pouco fora do lugar. Me desculpa para quem tem toque, vixe, não pode ser aluno meu, gente. Esse site é muito legal, descobri há pouco tempo, porque você pode também colocar as palavras que você não sabe pronunciar e falantes nativos sobem nesse site o áudio, enfim, falando essa palavra, e aí as pessoas votam, né, tem um controle ali para ver se está certo, se não está, e você pode fazer isso também. Então, eu quero praticar a Eichhörnchen, então vai no site, tem ali o Pronounce, né, eu não sei se agora é no Pronounce ou no Ed, mas acho que é no Pronounce, não, acho que é no Ed, que você coloca o seu próprio áudio. O Pronounce é para você colocar palavras, por exemplo, para quem é brasileiro, do português para ajudar outras pessoas que estão aprendendo português, tá? Então, fica aí a dica para vocês. A Wikipédia, a Wiktionary para transcrição e ouvir, e esse site aqui para ouvir e falar também. Grava você falando, pratica as palavras, depois sobe na plataforma, que também é uma forma, e vê como as pessoas votam, se alguém votar, não tá errado, não tá certo, também é legal. Certo? Não sei se a gente tem muito tempo para as perguntas, me desculpe, gente. Eu me empolguei, eu empolgo de gente fonética. Não, temos alguns comentários aqui ainda. O pessoal falando que rauchen também é bem difícil. Não é difícil. É o mesmo som do bur, do dar, rauchen. Also, por causa do R ou por causa do CH? Não sei. Rauchen, mas se você não conseguir falar o R, rauchen. O R consonantal não é tanto problema. Mais alguma coisa? E a Dai falou que ela melhorou a pronúncia dela agora na pandemia, porque com o uso obrigatório da máscara, ela não tem vergonha de fazer o bico para falar. E Júlia, passa o seu Instagram para o pessoal poder acompanhar seu conteúdo também. Sim. Que você compartilha. Júlia Barreiro, com 2 R's, Barreiro, com aquele som do Barreiro. juliabarreiro.languages, porque é uma plataforma que é mais voltada para o alemão, mas como eu também aprendo línguas e compartilho também algumas dicas não necessariamente relacionadas ao alemão,
Languages, juliabarreiro.languages, meu site www.juliabarreiro.com. Ali vocês veem o tipo de trabalho que eu ofereço. Eu tenho a escola, então eu dou aula em grupo, dou aula particular, tenho trabalho de consultoria linguística, que inclui, entre outras coisas, trabalhar pronúncia, preparatório de prova, dar auxílio para quem é autodidata, para estudar. Eu tenho aí alguns tipos de serviços diferentes. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha no meu site, que tem bastante informação por lá. Uhum. Ótimo, muita gente comentando agora que foi ótimo, agradecendo, parabéns. É um prazer, eu gosto muito desse assunto. E quem tiver interesse em fazer curso de fonética, eu vou abrir final de junho, começo de julho. Quem tiver interesse em fazer, entra no meu site ou me manda um e-mail e me avisa quando, e o grupo deve abrir em junho. Uhum. Ótimo. Certo? Bom, então gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora, principalmente a Júlia por nos presentear. Foi ótimo, vou levar essas dicas para a vida, realmente, muita coisa eu não sabia. Então, e é isso aí, gente. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para saberem mais dos nossos próximos eventos super úteis como este. Então, é isso aí. Até a próxima. Beijo. Guten Nacht. Com qual CH, Laís? O segundo. Curtiu a explicação? Então curta também esse vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo.